Fala família de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Paulo Júnior e você está aqui no meu canal, onde nós acreditamos fielmente que todo cristão que se envolve com teologia, que lê bons livros, tem uma vida cristã enriquecida e cada vez mais ampliada no conhecimento de Deus. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre maldição hereditária. Você sabe o que é maldição hereditária? Você sabe como esse termo ou como essa doutrina, né, tem ficado tão famosa ou por que ela tem ficado tão famosa no meio cristão? Por que muitos cristãos acreditam nela? Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então, você fica aí que a gente vai estar hoje dando uma profundidade bíblica para esse tema, beleza? Então, pessoal, começando o vídeo, eu queria falar com vocês o seguinte: o que é maldição hereditária, né? Maldição hereditária é basicamente a pessoa acreditar que o pai ou a mãe, né, dessa pessoa, ou os avós, fizeram um determinado tipo de pecado, cometeram um pecado específico e com isso, né, elas acabam levando isso para toda a sua vida, começam a carregar isso na sua vida. Então, eu vou te dar um exemplo. Como eu sou pastor, missionário, teve uma vez que eu estava conversando com um irmão, aconselhando um irmão, e ele, por ser um ex-presidiário, estava falando que estava muito triste, né, porque ele tinha se arrependido, mas que o filho dele receberia todas as maldições que estavam na vida dele devido a ele ter sido preso. Olha só o pensamento desse irmão. Olha só o tanto peso que ele carregava por uma coisa que ele já tinha pagado e que ele tinha se arrependido. Então, maldição hereditária é isso. E muitos cristãos, pasmem você, acreditam ou entendem isso de uma forma errada. E é através da Bíblia, nesse vídeo de hoje, que você vai aprender a entender melhor maldição hereditária. Agora, por que isso se tornou uma doutrina tão rica, né, e tão famosa dentro do cristianismo? Eu acredito fielmente que isso se deve à nossa raiz, né, de matrizes africanas no Brasil, que acreditam muito, né, em macumba, em candomblé, e que fazem maldição para a vida das pessoas. A gente tem um pano de fundo, né, africano, então isso acaba influenciando muito na nossa forma de enxergar a espiritualidade. Só que a forma que o cristão enxerga espiritualidade é baseada num contexto judaico e não num contexto africano. Mas devido a isso, o que eu estou querendo dizer é que nós, cristãos brasileiros, temos mais facilidade de acreditar nesse tipo de maldição hereditária que eu falei. Eu cometi um pecado e agora meu filho vai pagar por isso, os netos do meu filho, enfim, né? E eu vou mostrar para vocês que não é bem isso que a Bíblia está querendo dizer. Mas também tem uma outra coisa que tem influenciado muito cristão a acreditar nisso, que são as igrejas neopentecostais, como por exemplo a Assembleia de Deus. Como essas igrejas trabalham muito misticismo, por exemplo, se você comprar um lenço e for levar para o seu filho, ele vai ser curado. Se você passar debaixo desse portal aqui hoje, que a gente vai fazer nessa campanha, o seu casamento vai ser curado. Como essas igrejas neopentecostais trabalham muito essa área mística, isso acaba envolvendo e entrando na igreja brasileira. E isso acaba influenciando principalmente as pessoas que são mais simples. Por quê? Elas são muito mais facilmente enganadas. Então elas começam a acreditar em coisas que não são verdade. E tudo isso essas igrejas neopentecostais fazem para quê? Para prender pessoas. Essas doutrinas, essas falsas doutrinas, servem para prender pessoas, tornar essas pessoas refém, porque esse tipo de igreja quer apenas tirar o dinheiro dessas pessoas. E o texto que as pessoas usam, né, essas igrejas, né, e as pessoas que levam essa falsa doutrina para frente, usam o texto de Êxodo, capítulo 20, do versículo 5 e 6. Olha só o que diz o texto. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso,
que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha só, Deus aqui estava falando para Israel. Esse é o pano. Sempre que você. Olha só, presta atenção. Sempre que você for interpretar um texto bíblico, você precisa entender para quem esse texto está sendo falado. Ou seja, você precisa entender o contexto da fala para você poder interpretar o texto. Então vamos lá. Deus está falando isso para Israel, o povo dele. O povo estava andando no deserto. O povo acabou de sair do Egito, tinha uma mentalidade escrava e agora Deus está querendo renovar na mente deles uma espiritualidade sã. Deus está querendo trazer para eles ordem, direção. E aí ele começa a dar os mandamentos dele. E nesse versículo aqui, o que Deus está dizendo para essas pessoas é que Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus justo. Então, naturalmente, se uma pessoa, seja ela cristã ou não, vivesse uma vida em pecado, isso automaticamente influenciaria a vida dos seus filhos. O que ele está querendo dizer é basicamente o seguinte: vamos dizer que o seu pai é uma pessoa, ou a sua mãe é uma pessoa que bebe muito. Naturalmente, isso vai influenciar a vida dos filhos. Por quê? O pai pode acontecer de bater na mãe, às vezes o filho encontrar o pai na rua. Isso influencia a vida no sentido de que o pecado do pai vai afetar emocionalmente o filho. Isso é uma coisa normal. É isso que ele está querendo dizer. Agora ele não está querendo dizer que esse filho vai carregar uma maldição sobre a vida dele. Uma maldição inquebrável, que ele vai ter que carregar a vida toda. Porque senão, da mesma forma que está aqui, ó, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, vamos lá. Eu e você quebramos os mandamentos. E a gente é cristão. Por quê? Nós somos pecadores. E agora o texto está dizendo assim, ó. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então é sinal de que a maldição é transferível e também a bênção é transferível. Só que a gente sabe que não funciona assim. O que ele está querendo dizer é, se o pai for um bom pai, né, e a mãe for uma boa mãe, investir, né, na sua própria vida espiritual, isso naturalmente vai abençoar os filhos. Porque se você serve a Deus, o que ele estava falando aqui é não se prostrar diante de outro Deus. Então, se você na sua vida, investe na sua vida com Deus, na sua família, naturalmente os seus filhos vão colher isso. Se você não investe, ou seja, se você vive uma vida de qualquer maneira, naturalmente os seus filhos vão colher isso. Então, o texto não está dizendo que vai existir especificamente uma maldição que essa pessoa vai carregar pela vida dela toda. Até porque, como a gente vai ver agora, biblicamente isso é impossível. Preste atenção agora nos textos que eu vou te mostrar para dar base que essa doutrina não faz nenhum sentido. Não faz sentido você ficar se sentindo culpado por causa disso. Não faz sentido você ficar culpando os seus pais por causa disso, achando que o pecado que você está cometendo, as coisas ruins que têm acontecido na sua vida é culpa dos seus pais, porque não é. Olha só, o pensamento bíblico é que todos estão debaixo de maldição. Preste atenção no que diz Gálatas 3,10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Isso é Gálatas 3,10, tá? Então Gálatas 3,10 diz que todo aquele que não persiste em toda a prática da lei está debaixo de maldição. Olha aí. Ou seja, está todo mundo debaixo de maldição, porque eu e você não cumprimos a lei sempre. A gente peca, a gente falha. Olha Efésios 2:3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha só o que diz Efésios, que todos aqueles que não estão em Cristo são filhos da ira. Romanos 5:10 diz: pois, se quando éramos inimigos de Deus, então você está entendendo? Muitas pessoas usam essa questão de maldição hereditária de uma forma completamente errada. Porque o que o texto bíblico diz é que todo aquele que está fora de Cristo
é inimigo de Deus, é filho da ira, está debaixo de maldição, pelo simples fato de estar longe de Cristo, de não estar em Cristo. Então, a gente vai ver agora, olha só como Romanos 5,10 termina. Pois, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então agora, você não está mais debaixo de maldição, porque você foi reconciliado com Deus através de Cristo. Olha o que Gálatas 3,13 diz. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então todo cristão não está mais debaixo de maldição. Sabe por quê? Porque Cristo se tornou maldito no seu lugar. E quando você começa a acreditar numa falsa doutrina como essa de maldição hereditária, quando você começa a ver maldição hereditária por essa ótica errada, você está negando o que Cristo fez pela sua vida. Ele se tornou maldição no seu lugar para que você se tornasse uma bênção, para que você se tornasse um filho de Deus. Então, não despreze o que Cristo fez por você. Agora não existe nenhuma maldição mais sobre a sua vida, porque como você vai estar em Cristo e vai estar debaixo de maldição? É impossível. A Bíblia não nos dá nenhuma base para esse tipo de pensamento. Olha só o que Romanos 8,1 diz. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você entendeu? Não existe nenhuma condenação sobre a sua vida. Não importa o que seu pai fez, o que sua mãe fez. Você pode ter tido pais ruins, mãe ruim. Você pode ter sido muito influenciado pelo pecado que eles cometeram. E esse pecado influenciou sua vida. Mas agora que você está em Cristo Jesus, a sua vida foi transformada. Agora a sua natureza é de filho de Deus. Você não é mais aquilo que você era, porque não tem nenhuma condenação mais sobre a sua vida. Entenda isso. Então, como você deve agir agora sabendo disso? Sendo que você passou a vida toda acreditando em maldição hereditária. Primeiro, você deve rejeitar completamente esse falso ensino. Isso já entrou na sua mente, entrou no seu coração. Mas você precisa começar a trabalhar na sua mente e no seu coração. Eu sou um filho de Deus. Não há nenhuma condenação sobre a minha vida. Você lembra a história que eu contei dessa pessoa que veio me pedir conselhos? Imagina o que essa pessoa carregava. Ela foi presa, se arrependeu dos seus pecados e agora ficava pensando na mente dela, o que vai acontecer na vida dos meus filhos? Né? Eles vão carregar uma condenação, uma maldição. Não vão. Se os filhos dele nascer de novo, ou melhor, se ele agora se tornar um bom pai e começar a criar os filhos dele no caminho de Cristo, não existe nenhuma condenação sobre a vida deles. Você está entendendo como isso é libertador? Segundo, precisamos ver se nós não estamos usando essa doutrina como desculpa para o nosso pecado. Tem muita gente também que usa maldição hereditária como desculpa para pecar. Então a pessoa fala assim, não, isso é culpa do meu pai, da minha mãe, por isso que eu fico cometendo esse pecado a vida toda. Não. Se você está em Cristo, agora você tem que viver uma nova vida. E você não pode usar mais essa desculpa para pecar, de que você tem uma maldição, porque você não tem. Você já sabe que você está em Cristo. Então é possível. Cristo é Deus. Você está em Deus e ainda carrega algum tipo de maldição? Gente, isso não faz sentido. Você está entendendo? Terceira coisa que você deve fazer agora. Você precisa se alegrar porque você está em Cristo. Isso é uma realidade sobre a sua vida. Você está em Deus. Se a maldição hereditária te perturbava por causa do teu pai, imagina agora ser abençoado por Deus. Ser um filho de Deus. Como isso não pode influenciar a sua vida para uma coisa positiva? Então, alegre-se. Você é um filho de Deus.
E a quarta coisa que você deve praticar e pensar a partir de agora é: falsos mestres usam essa doutrina da maldição hereditária para tornar pessoas reféns dele. Eles querem tirar dinheiro das pessoas. Então ficam usando essa doutrina da forma errada, falando que as pessoas estão amaldiçoadas e que se ele orar por elas, ou elas derem algum dinheiro para eles de alguma forma, para alguma campanha, para a igreja, essas pessoas vão ser libertas. E acredite, você que nasceu de novo, que está em Cristo Jesus, não existe nenhuma maldição sobre a sua vida. Então receba isso nesse dia que você está assistindo esse vídeo. Sabe? Você é família de Deus. Deus te abençoou poderosamente. Então leve isso de uma maneira positiva para você nesse dia e receba o que a Bíblia diz sobre maldição hereditária. Então, é óbvio que se meu pai for um pai ruim, que comete muitos pecados, isso vai influenciar minha vida, né? Porque ele é meu pai. Então, naturalmente, vai vir coisas sobre mim, emocionalmente, né? Às vezes até financeiramente. Se meu pai for uma pessoa que mente muito e pega muito dinheiro emprestado com as pessoas, financeiramente, isso pode prejudicar os filhos. Agora, entenda, se isso é uma verdade, também é uma verdade que um pai que é cristão, abençoado, também vai influenciar a vida do filho positivamente. Não é? Agora, isso não quer dizer que a pessoa vai receber uma maldição específica sobre a sua vida. Esse é o ponto. Entendeu? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Eu me chamo Paulo Júnior, sou missionário aqui no Pará, no norte do Brasil. Sou pastor, formado em teologia, fazendo pós-graduação. E que você possa estar comigo aí em mais vídeos, né? Então se inscreva no canal. Tem um link aqui do lado direito do canal aqui para você clicar e se inscrever no canal. Deixe seu like no vídeo. Envie esse vídeo para alguém que está precisando, né, entender melhor a maldição hereditária, né, de uma maneira bíblica. E que Deus te abençoe. Estamos juntos. Até o próximo vídeo, né, se Deus quiser. Tamo junto, pessoal. Um abraço.